Nova S10 High Country, para você ouvir country no último volume. Piadinhas à parte, aqui no Brasil você pode ouvir sertanejo, exatamente. Essa aqui que é a topo de linha, que veio com várias novidades, facelift, carona bonita que demais, ó, exatamente. Mas tal qual essas belíssimas rodas, também roda a vinheta aí. Mas, como vocês sabem, não apresente sozinho. Aqui nós é uma dupla dinâmica e para isso eu vou chamar o Antônio Fagundes do domingo. Meu caro Vitão, saudações automotivas. Saudações. Fiquei muito em dúvida se eu sou o Pedro do Pedribino, um Mezenga ou um Berdinazzi ou um Rei do Gado. Então, no caso você é o Mezenga, né, que era o papel do Antônio Fagundes, o Berdinazzi era o do Raul Cortez. Muito bom, né? E Rei do Gado, né, a gente fazendo uma analogia, afinal a gente está em ambiente rural, e o Rei do Gado foi uma das grandes novelas da cultura televisiva do Brasil, né, cara? Exatamente, Baita novela. Vitão. Uma das maiores, meu caro Vitor. Eu acho que é a segunda maior novela pra mim. Ah, é? Qual que é a primeira? A Próxima Vítima. Não, A Próxima Vítima é a melhor. pra mim não. Gostei muito de Senhora do Meu Destino lá. Eu gostava Senhora do Pantanal. do Destino. Pantanal era bom Top. também. Pantanal é top. Mas, meu caro Vitão, quem quer estar no top 5, não das novelas, mas das picapes, é a S10, que aqui para a linha 2025 ganhou uma reestilização bem completa e cheio de pontos que foram afinados para ela ficar melhor, né, meu caro Vitor? Sem dúvida nenhuma, ela tá cheia de novidades e sem contar que tá muito bonita. E para quem já é inscrito do canal, sabe que a Lambi Lambi é a nossa mascote. Exatamente, a inexorável câmera do Alma Automotiva que diz a lenda que a gente inventou e o povo copiou. Mas antes de fazer o rolê, a pessoa que está em casa tem que fazer o quê? Antes de mais nada, se você está chegando através desse vídeo no nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e saiba que se inscrever não custa nada. Você ativa o sininho das notificações, dá o like no vídeo e deixa nos comentários a sua opinião. Eu até te faço uma pergunta, você tem uma S10 ou já teve uma S10? Ou conhece algum familiar ou algum amigo que tenha ou teve uma? Provavelmente a resposta é sim. Provavelmente, meu caro Vitão. Mas, já que a gente está falando de S10 2025, vamos começar pelas mudanças visuais do carro, né? Ela ganhou uma frente mais caruda, né? Mais moderna. Sem dúvida nenhuma. E o que é legal é porque ela bebe muito de um conceito chamado Beast Concept de 2021, né? Que ela mantém essa característica da Chevrolet, onde você tem esse vinco aqui dividindo simetricamente e vários outros vincos, né? Esse mais central aqui no capô e esses mais laterais aqui e ainda uma terceira linha, parte de vincos que vem ali do para-brisa. São vários vincos estruturais, tá? Dessa linha bem robusta da S10 e aqui aquela coisa, outra característica do design, né? Chevrolet, é que você tem essa parte cromada aqui, né, que vem o bow tie ou gravata, que divide a grade em duas partes, sendo a parte superior sempre menor, e aí ele junta com o conjunto óptico. O que eu achei legal? Como você tem um conjunto óptico mais achatado, entre aspas, aqui... Mais cara de mal, né? Mais cara de mal, remete às picapes clássicas da Chevrolet, por exemplo, a Silverado. Exatamente. Aqui nós temos um LED, temos um DRL aqui fazendo uma sobrancelha e pisca aí, Vitão, você que tá com a chave dela, eu tenho quase certeza que esse cara aqui, ele é halógeno. É halógeno. Exatamente, esse halógeno. cara aqui é halógeno, mas nós temos aqui embaixo um farol de neblina com um projetorzinho também bem legal e moldurado aqui nessa parte prateada. Ilumina muito, viu? Sim, eu vi você na estrada ali, nós viemos à noite aqui para a fazenda e nós vimos aqui esse farol iluminando muito bem. Arrisco a dizer que é até um pouco melhor do que o carro que eu estava, tá? Eu esperava mais iluminação dali. Exatamente, só para quem quer saber, o que está ali é uma Ram 1500 Night Edition, ali a Laramie Night Edition, que não tem projetor mais, tá? Ela é uma Night Edition, então quando você assistir o vídeo daquela, que vai também sair no canal, eu aconselho que você apague a luz da sua sala e do seu quarto para se ambientar com aversão. Voltando a falar de S10, eu acho legal que picape tem uma certa... Claro, tudo tem limite, né? Tem uma certa permissão para ter cromada. Pode, né? Ainda mais uma picape High Country. Vitão, Country na tradução seria tipo interior, né? Interiorzinho. High Country é interiorzaço, Interiorzaço, porteira. Porteira. E temos um ângulo de entrada de quanto aqui, Vitão? Inclusive parece que o ângulo de entrada dela piorou um pouquinho, mas nada que seja um demérito. 29,5 graus de ângulo de entrada.
tá? Aqui na S10. O que eu acho que é uma boa abertura que a gente tem, tá? De entrada, e quando a gente compara com as outras, ela está em terceiro lugar. Por quê? Temos a Ranger e a Amarok, tá, com 30 graus, e a que tem o maior ângulo de entrada é a Frontier Pro Forex com 31,2. Tá muito bom, viu? Também acho que tá muito bom, Vitão. E outra coisa que ela ganhou aí na linha 2025 foram novas rodas. Eu sou suspeito para falar, que roda bonita, hein, Vitônicos? Cara, roda aro 18, pneus 265/60, pneus Goodyear Wrangler, tá? O centro de roda, ele é muito mais aprofundado do que você tem aqui no começo, tá? Você tem esses 6 furos, tá? Esses 6 raios vazados, e ele faz 2 tons de cores aqui. Sim, é um diamantado com um cinza, é bem bonito o jogo de cores que tem, e de acordo com os vídeos que eu vi lá do lançamento, parece que a Chevrolet falou que não fazia muito sentido colocar pneus tão lameiros no carro, porque a maioria das pessoas não usa em situações tão extremas e também usa muito na cidade, por isso está com esse pneu misto aqui, mas que é muito mais cidade do que aventura, vamos dizer assim. Ela, numa lama assim, que a gente vê aqui no percurso, se você tiver aquela lama mais achocolatada, ela dá uma escorregada, tá? Mas não é nenhum demérito, justamente o pneu tem esse perfil mais urbano. Vamos aproveitar que a gente está falando da lateral, vou falar de medidas, tá? Ela tem 5,40 m de comprimento, 1,83 m de altura, a largura em 87, muito provavelmente sem considerar os retrovisores, 3,09 m de entre-eixos. Quando a gente está falando de entre-eixos, ela está quase em último lugar, tá? Para vocês terem uma ideia, 3,08 m, um pouquinho a menos, é o entre-eixo da Hilux, que é a lanterninha aqui das que nós estamos considerando, e o maior entre-eixo é a Ranger, 3,27 m, ou seja, além aqui da S10, Ranger, Amarok, Hilux, L200 e Frontier. Exatamente, meu caro Vitão. E se a gente falar um pouquinho mais de design, aqui vem esse músculo, né, da frente que vem do farol ali, para fazer essa caixa de roda mais bojudona, né, vamos dizer assim. E você percebe aqui, ó, nessa transição da lateral para o paralama, a largura que tem aqui. Sim, você vê como é mais larga. Aliás, a bitola desse carro aumentou para a linha 2025, tá? Outra informação que a gente buscou. Temos um badge aqui escrito High Country. São Pedro foi o funcionário do mês ontem à noite. Nós viemos já com lama. A parte ruim é que vocês vão ver o carro sujo. A parte boa é que nós vamos dar uma mergulhada em várias poças quando for andar com esse carro, tá? Retrovisor também com um cromadão. Repetidor de seta na lateral e mais cromado aqui embaixo para fazer os detalhes, junto com as maçanetas que também são cromadas, Vitônicos. Exatamente, né? Um carro que tem vários detalhes em cromado. Lembrando, a High Country aqui é a versão de topo da S10 que nós temos atualmente. Continuando sobre medidas, 22,5 centímetros de altura livre do solo e um ângulo de saída em 23 graus, tá? Exatamente. Ela tem essa soleira ali, de plástico no cor crua também para facilitar o acesso, o que é muito importante. Eu vou até dar um exemplo, minha mãe tem baixa estatura, cara, né? E isso aqui foi crucial para ela ter acesso a picape, viu? Sim, isso aqui é muito importante. E o PQP. E o PQPzão grande que a gente vai mostrar para vocês lá dentro. Outra coisa que é da versão High Country é esse cara aqui, né, Vitão? Esse Santo Antônio todo aerodinâmico, né? É legal que ele continua no perfil da cabine aqui, né? Então ela continua no mesmo perfil, tanto na lateral quanto a parte superior, design muito bem executado, e é esse Santo Antônio que tem essa parte levantada ali no chapéuzinho por conta do brake light, né, acima do vidro, e ele continua aqui pela lateral, tem essa peça aqui, e aqui o adesivo 4x4, que eu acho legal, é que as picapes têm adesivagens legais. Eu ia falar uma coisa até, antigamente tinham os adesivos maiores, nas lembra? Laterais. Grandão e tudo mais. Anos 90 total. Anos 90 total. E aí você escolheu o adesivo. Sim, tinha várias versões. De adesivo, tá? A S10 mesmo tinha umas versões com os adesivos laterais meio Tiffany ali, todo diferentão com preto, era muito louco. Eu vi ontem, inclusive, uma Silverado, que ela tinha uns cavalos na lateral de desenho. Ela tinha muito louco. As listras, e essas listras elas abriam lá na frente e viravam os cavalos. Não, é maravilhoso. Eu sei qual que é essa daí, Vitônicos. E aqui nós temos mais um High Country aqui, né? Nessa parte aqui da caçamba, né? Na tampa. O Chevrolet, além de ser estampado em baixo relevo, ele tem um aplique cromado, ó. Vou até passar o dedo aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Todo aqui encaixado, né? E tem um aerofóliozinho aqui, tá? Uma câmera de ré
que ajuda bastante, e um lugar aqui para você pisar, para você ter acesso ali à caçamba, e também sensores de estacionamento nessa parte cromada do para-choque, Vitônicos. Isso aqui remete muito às picapes clássicas, né? Chevrolet e Ford, não só elas, mas é uma coisa típica de picape você ter a marca estampada, né, na tampa de caçamba, que é muito legal. Você tem essa câmera de ré e esse botão aqui, deixa eu destravar. Aquela trava sozinha porque se afastou e ela do veículo. ela trava repetidamente, tá? Que acaba sendo até bom, né? Muito bem, muito bem. Temos aqui uma caçamba, a colinha vai me ajudar, gente. Enquanto você vê aí, Vitão, vou só falar uma coisa. Tá legal, fala lá. Apesar da assinatura ser em LED, o resto é halógeno, tá? Ele fica com esses dois aqui, essas duas viradas, né? Mas aqui a parte de lâmpada de ré, pisca e do freio é tudo halógeno, beleza? Vamos falar de caçamba, Vitônicos? Exatamente. Temos uma capacidade em litros, em 1061 litros, tá? E temos uma capacidade em peso em 1044 quilos. Como é que está essa contextualização? Vamos voltar a falar dos litros. Ela está em terceiro lugar, tá? Ela perde em litragem para Ranger e para Amarok. Em capacidade de peso, ela está em primeiro lugar. Caraca, eu falei 1144, desculpa, 1134. Então, das picapes em ficha técnica, tá? Da parte de padrão, né? Ela a que aguenta mais peso de caçamba. E ela tem um acabamento muito legal, e o que é interessante, né? Ela tem aqui essas partes inclinadas que lembra a montanha do High Country. Então é verdade, né? Tem toda essa linguagem visual aqui, meu caro Vitônicos. Vou falar que eu senti falta de uma lampadinha, né? Podia ter alguma coisa aqui. Se você for buscar alguma coisa à noite aqui, você vai buscar no Braille. E ali tem um encaixe, tá vendo? Tá vendo aqui que você pode acessório. colocar? É um acessório. Se você entrar no site da Chevrolet, tem um monte de acessório legal para você colocar nesse carro. Tem um bow tie lá, ó, lá no fundo, bem bacana ali colocado. E essa capota marítima, Vitão, será que a gente consegue abri-la aqui? Vamos tentar? Ela é aquela capota que ela dá uma dobradinha para cima. E ela é de série aqui na versão High Country. Vamos ver se a gente consegue. Ó, isso aqui tá ao vivo, hein? Nós não treinamos essa parte, não tive essa ideia agora, tá? Mas ela tem um lugarzito aqui que você puxa. Nosso amigo que eu tava assistindo o vídeo lá, olha lá, tá vendo? Você puxa essa tramelinha aqui, Puxa essa tramelinha. E aí você consegue depois ir destacando aqui, porque ela fica bem presa. A gente teve uma chuva, não vou dizer torrencial, mas choveu bastante ontem à noite, até que entra pouca água. Sim, tá bem seco. Ela tem uma vedação muito boa, melhor do que de outras picapes, o que é muito legal. Uma lã de qualidade. E você tem aqui dois travessões, né, para dar estrutura para a lona, para não ficar parecendo aquela... Cueca velha. Eu ia falar isso, mas eu preferi não falar, Aquela mas você já falou. Velha. Exatamente, Olha meio só. caída, meio triste e desanimada, meu caro Vitão. E, Vitão, uma coisa que eu não percebi quando você levantou, só pra gente comentar, aqui tem amortecedorzinho ou ela cai dura? Vamos lá. Vamos lá. Solta aí. Ela cai dura. Faltou um amortecedor aqui, galera. Vou fechar ali. Mas, meu caro Vitão, e uma coisa interessante, quando você trancou, ela trancou aqui, né? Ela tranca aqui. A Amarok você tem que vir na chave. Você tem que vir na chave. Isso é uma coisa que eu elogio muito, que me irrita lá na Amarok. Bora falar de motor? É agora. Arda, compadre, Vitão é o melhor abridor de capô de todo o interior, do interior alto do Brasil. Olha lá, tem aqui, ó, lugarzinho para você não queimar as suas mãos na varetinha. Bela manta acústica, hein, para abafar aqui um pouco o barulho do motor. E tudo aqui é pintadinho na cor do carro, bacana, hein? Exatamente, esse capô que abriga o Duramax XLD 28 é o código desse motor 4 cilindros em linha 2.8 turbo, que rende 207 cavalos de potência a 3.400 rotações, no qual você atinge essa potência máxima, e o torque fica na casa de 52 kgf, que você atinge uma rotação mais baixa, obviamente por conta do turbo, a 2.000 rotações por minuto. Detalhe, o motor aqui dessa geração, dessa S10, passou por dezenas de mudanças e aprimoramentos. Exatamente, meu caro Vitão. Na verdade, até só falar uma coisa, a geração do carro é a mesma. O facelift foi muito abrangente, muito forte e mudou muita coisa aqui. De acordo com a Chevrolet, foram 39 alterações, utilizando até IA aí na parte de gestão do motor, tá? Ele é acionado por correia dentada e ele tem injeção direta, senhoras e senhores. E todo esse conjunto está atrelado a um câmbio automático de 8 marchas, o 8L80. É um motorzão bem legal de se ver, né? Bonito, ele né? é longitudinal, obviamente, né? Por conta do cardan que vai lá para trás na tração e tudo mais. E é bem robustão, é bem americanoide. Eu gosto disso, Vitônicos. É bonito ver um motorzão desse daí, mas
performance não é tudo, a gente vai falar também sobre espaço interno. Vamos adentrar a S10, senhoras e senhores, e encontrar com o Padre Vitão, que é o homem que mais entende todas as portas e porteiras do Brasil. Entendo não, mas obrigado. Bom, temos primeiramente esse acabamento claro nessa parte da coluna, quando você fecha a porta para esconder a parte de metal da cor do carro, tá? E aí você tem o acabamento no plástico rígido na maior parte da porta, com uma textura. E aqui você tem, nesse friso da maçaneta cromada, um detalhe num cinza mais escuro. Essa parte marrom bege, ela é num couro sintético, um soft touch com pesponto, botão do vidro elétrico, tá? Um rebaixo aqui para um porta-garrafas, um objeto pequeno, alto-falante. E aí você tem aquela soleira que eu tinha comentado, ok? Você tem a outra soleira aqui numa cor plástica. Bancos, acabamento em couro sintético na maior parte. Você tem essa lateral aqui, ó, ela é num tecido, tudo pesponto. Aqui você tem um pouquinho de couro na cor preta, mas digamos a maior parte dos bancos das extremidades, ela é nesse bege, né, perfurado, também com pesponto, indicação de Isofix, tá? E temos o assoalho de carpete e tapetes de borracha. Eu não tenho um PQP de acesso aqui igual tem lá na Amarok. Pois é, aqui né? faltou. Na Amarok não tem na coluna A, aqui tem. Lá tem na coluna B, aqui não tem. É, porque a picape é um carro alto, né? É bom você ter esse tipo de acesso. Vou falar uma coisa, Vitão, eu curti bastante esses tapetes ó, com o logo da Chevrolet. Eu acho que tapete de picape tem que ser um negócio assim, bem rústico, porque o pessoal vai pisar aqui, que não, já tá com o pé tudo sujo de barro aqui que tá chovendo. Então, ó, vai ficando tudo sujo, ele tira esse tapete aqui, bate uma mangueira e lava. Tem que ser assim, tapete de picape. Ó, bom, aquela coisa de picape, né? De cabine dupla, eu vou ficar com aquela o assoalho bem alto, né? Então eu tenho uma distância aqui da minha coxa pro assento, eu não fico tão confortável aqui de fato. Tem uma inclinação bem reta aqui de encosto, não existe milagre. E tem uma altura de pouco mais de um palmo do meu 1,79 m para esse teto na cor clara. Aqui eu tenho um PQP e um gancho. Tá? Para você botar uma sacola, Vitão, com as frutas do conde que você foi pegar no pé, certo? Fruta do conde, tá bom. Exato. Mas ó, tem um espaço legal aqui, ó, pra perna do Vitão. Eu tenho 1,73 m, pra mim sobra um pouco mais. Tem aqui, ó, quase um palmo fechado. E da minha falta capilar aqui, ó, um palmo semi-aberto aqui, ó, tá vendo? Tá bom. Tem um espaço legal, não é apertado. É bem menos apertado do que a Amarok, por exemplo. Mas, gozado, na Amarok eu não sentia todo essa parte aqui, tá vendo? Em pé aqui, que me incomoda. Com uma viagem longa, você vai cansar aqui de ficar sentado assim sem apoio, tá? De fato cansa. E aqui na parte central eu tenho, para destacar, um apoio de braço, não tem porta-copos. Mas fica retinho, legal. É bom que ele fica reto, né? Então isso é uma mais mesmo porque bancos traseiros de picape de cabine dupla, eles não são mais finos, né? Exatamente, para poder ter aqui, né? Porque você acabou o carro aqui, né? Só pra vocês terem uma ideia, aqui é uma parte que acaba da estrutura, depois a caçamba ela é uma outra estrutura, né? Não tem um estribo, tá? Não lembro se tem isso como acessório para você colocar, dependendo da carga é bom para você proteger o vidro. E aqui nessa coluna você tem a indicação de airbag, que são 6 airbags aqui nessa picape, e temos o canguru. Temos aqui, ó, o porta-gibi do Chico Bento, certo, meu caro Vitão? Pra você colocar aqui, ó, alguém largou uma sacolinha do sacolão aqui, ó. Comprou uns morangos Não fomos lá. nós. Não fomos nós, foi outro jornalista automotivo. E aqui tem um total de nada de saída de ar, tá? Mas tudo bem, é uma geração que não é nova. Eu acho que é perdoável. A gente tem outras picapes que não tem. Mas depois eu vou contar o problema, que é o preço. Aqui tem uma USB do tipo C e uma USB do tipo A. Eu gosto quando tem os dois tipos, porque independente do cabo que você trouxe, você vai carregar seu celular. E aqui, ó, tem 4 dedinhos de túnel. É um túnel baixo, é legal, é tranquilo, tá bom? Cabe aqui um terceiro ocupante numa boa, porque é um carro largo. Mas para onde vamos agora, Vitônicos? Lá pra frente. Chave da S10 na mão, senhoras e senhores. Loginho Boltai bem bonitinho. Tem botão para abrir, para fechar e para ligar o carro à distância. Mas você pode deixar essa chave no bolso, ficar sossegadão e abrir aqui, ó, pelo botãozinho, tá vendo? É só apertar e aí você já tem acesso à sua S10 High Country, que tem bancos elétricos para o motorista, ó, tanto o ajuste do encosto quanto o ajuste da profundidade, vamos dizer assim, do banco. E aqui encontramos Vitônicos, que é um homem que entende de portas. Bom, em relação às portas traseiras, temos algumas diferenças aqui. Essa parte cinza, ela tem uma textura tridimensional em losango, tá? Aquele acabamento num bege de couro sintético, ele aumenta e vem para essa parte do apoio de braço e de cotovelo. Botão do vidro elétrico, porta-objetos maior. Detalhe, tem um acabamento em carpete,
tá? Isso também tem lá na Amarok, estou contextualizando com alguns concorrentes. Eu não vou saber dizer das outras. Eu não lembro que acho que a Range se ela tinha também, eu acho que sim. Caixa de som, né, o alto-falante, aquele friso, né, em plástico. E aqui temos um tapete em borracha com um detalhe, ó, numa parte num cromado, escrito Chevrolet, Da bem hora. chique. Banco do passageiro com ajuste mecânico, tá? Então elétrico, repetindo só para o motorista. Acabamentos: tecido nas laterais, tá? Etiqueta de airbag. Não chega a ser abas laterais, tá? Maior parte naquele couro, numa cor um bege, né? Um marrom com aqueles pespontos. Berginho. Um berginho, tá? Tecido aqui na parte externa e a parte intermediária no couro sintético com bordado High Country. Ó, tem o PQP para acesso, facilita muito isso aqui, tá bom? E aí, fechando a porta, a gente tem um ótimo espaço, um picape grandalhona, espaçosa. E aí a gente tem a transição aqui para o painel, tá? Parte superior, plástico rígido com uma textura muito boa, tá? E essa parte intermediária, na mesma cor dos bancos, ela é um couro sintético com aquele pesponto, só que aqui é injetado, tá? Ele não é pesponto real. Ele tem um côncavo aqui, o badgezinho High Country, saída de ar-condicionado. Aqui você tem aquele detalhe em losango igual das portas, porta-luvas, tá? E aí vem com todas essas linhas horizontais mais quadradonas para abertura de multimídia, que atrás dela tem um porta-objetos. Tem um porta-negócios aqui para você colocar, certo? Eu achei que ficou bem bonitão esse painel, curto bastante. O botão de ligar tá bem aqui, ó, nesse miolo, perto do botão de power aqui da multimídia. Tá apitando porque eu tô sem cinto, pode ficar calmo, eu vou colocar o cinto daqui a pouco, tá? Mas a gente tem uma bela central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. É aquela central nova da GM que é bem boa, tá vendo, ó? Ela tá funcionando bem rápida e a grafia ficou muito bonita, ficou um azul bem americano, eu curto isso. E aí você faz algumas configurações aqui do sistema, dos seus aplicativos, da parte do veículo. Tem aqui aquele home, né, onde você pode colocar aqui as coisas do jeito que você preferir. E aqui eu confesso que aqui tem a parte do computador de bordo, né? Olha lá, a parte de manutenção, a parte de medidores, tá? Ó, que tem aqui alguns gauges, isso é interessante, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do fluido da transmissão, alguns itens importantes, principalmente se você estiver fazendo talvez um off-road, tá? E a parte aqui que ele chama de odômetro tem a parte de consumo e todos os trips ali, informações de viagem. Central multimídia bem responsiva, bem bacana, com bom contraste e uma grafia bem bonita. Gostei dessa nova linha da GM. E eu vou falar, ela não dá tilt, tá? Algumas multimídias de outras marcas, várias, né? Às vezes ela dá uns tiltzinho de conexão com o celular. Essa aqui você mexe no celular normal, quando você estiver parado ali fazendo alguma coisa, ela não vai afetar a música que estiver tocando, o GPS, vai tudo sincronizar muito bem. Ela nota 10. Eu gostei, cara. A primeira vez que a gente testou essa multimídia da GM, eu gostei bastante. Aqui, ó, você tem a parte lá do assistente de descida, desligar o controle de tração, desligar o assistente de faixa e desligar a parte do sensor de estacionamento. É tudo num black piano, ó. Você pode ver que já vai ficando meio manchadinho, né, com as lavagens que o carro vai sofrendo. E aqui, senhoras e senhores, a gente tem um ar-condicionado de uma zona, tá? De uma zona. Ele tá? é digital, mas então é de uma zona só. Tem que entrar num consenso ali com o passageiro, para vocês não discutirem. E aí justamente você tem os botões aqui. Vou falar que eu não acho nenhum demérito. Eu acho melhor botão físico do que no multimídia, sinceramente. Também acho. Tá? Bom, se você descer aqui, ó, a gente tem um USB do tipo C, uma USB do tipo A, tá? Aqui, ó, essa tampinha do que, hein, Vitória? É cega, nada, não tampinha mexe. cega, né? E a tomadinha 12 volts para você ligar um lampião de acampamento enquanto você vai pelo high country do mundo. Top. Ó, aqui nós temos um carregador por indução sem ventinho, vai torrar seu telefone, muito provavelmente. Não torra. Não torra? Não. Difícil, hein? Difícil. O Vitão que tava usando esse carro. Torra menos do que outras marcas. Menos que outras marcas? Desculpa a tosse. Ele esquenta, óbvio, mas não tanto quanto outros. Entendi. Que é legal que ele tem uma boa inclinação, né? Você enxerga ali, né? Essas laterais aqui do console, elas têm o mesmo acabamento aqui, ó. Que é um cinza brilhante, um cinza chumbo, né? É bonito, né? Ele combina com toda essa linha country, né? Sim. Aqui, meu caro Vitão, nós temos, ó, bem legal, ó, tem aquele avisinho de você pisar no freio, ó, ele fica aqui, ó, no câmbio. Achei bem bonitinho, nunca tinha visto isso. E aí a gente tem lá ré, neutro, drive e aqui a parte do sequencial com, infelizmente, o mais para frente e o menos para trás, tá? Tem um login da Chevrolet bem bonitinho aqui, ó, nesse cantinho aqui da manopla. algumas marcas é o botão do Sport. Pelo amor de Deus, o lugar ruim para botar um Sport aqui não é o caso, tá? Nós temos alguns porta-trecos e porta-copos aqui, ó, para você colocar.
freio de mão é convencional, bem alto esse encosto, ó, você fica bem confortável, tá? Eu achei isso bem interessante. E aqui você tem um botãozinho que você aperta para ter acesso a um baúzinho onde você guarda a bugiganga, tá? Bom, volante bem de picape, né? Tamanho grandão. Esse volante também mudou para a linha 2025, ficou mais bacanudo, ficou mais legal, tá? O S10 tinha um volante mais simplão. Aqui a gente tem a parte, ó lá, de comando de altura, para você fazer ligação, para você dar um comando de voz, certo? E aqui você tem a parte do piloto automático, ó lá, que você pode colocar até o ajuste de distância, tá vendo? Ele é adaptativo, limitador de velocidade, beleza? Aqui atrás a gente também tem uns comandinhos aqui, ó, tá vendo? Que é de volume do áudio e aqui também para você trocar de música. Então, desculpa, aqui é do computador de bordo, ó. Falei uma coisa errada. Desculpa, eu tava dirigindo um carro que aqui era o som. E aí deu um nó na minha cabeça, tá? Mas o fato é que você tem um computador de bordo aqui e um painel aqui de instrumentos que ficou bem bacaninha. Você consegue mexer aqui nas coisas. Tem a parte da velocidade digital, tem o mostrador de temperatura e tem aqui o mostrador do combustível aqui, beleza? Enfim, tem um painel que ficou bem bacaninha, um painel que a gente já viu em outros carros da GM e é bem bacaninha, tá? Esse acabamento de cor é muito bom, um volante muito agradável de ergonomia, tá? Uma pega boa, né, Vitônicos? E aqui tem um... Cara, é um prata meio fosco, meio acetinado. Ele não tem um brilho brega. Exatamente. Ele é chique. Não tem o brilho brega, exatamente. O Bolt é aqui no meio, acionamento dos limpadores que é automático e tem aquele configuração, se tá chovendo mais ou menos, beleza? Aqui, ó, você tem a parte do esguichinho para você limpar lá na frente e aqui você tem a parte da chave de seta, né? E você pode ligar, ó lá, o farol automático também, ó, do farol alto automático, que é bem legal. Isso ajuda bastante, beleza? E aqui, meu caro Vitão, um lugar meio curioso, né? Para um botão da tração, né? Que você tem o 4x2, o 4x4 e a reduzida. Eu não acho muito prático esse lugar aqui, né? Eu acho que não vale muito a pena colocar ali. Tudo bem, é questão de projeto do carro. Mas essa parte esquerda inferior do volante, normalmente a gente usa, normalmente estão os controles de farol, né? De intensidade e altura. Esse botão seletor, se ele tivesse mais nessa parte central aqui do console, ajudaria. Eu não acho que é nenhum demérito, mas é um comentário que a gente tem aqui. Eu só acho ruim porque você não enxerga ele, né? Tá aqui, ó, a posição que eu tô dirigindo, tô enxergando aqui e tudo mais, você acaba não enxergando ali essa parte, tá? E aí você tem o botão aqui para ligar farol, né? Para ligar farol de neblina, aqui a altura dos faróis, muito importante isso numa picape, e aqui também, ó, se regula o dimmer ali do painel, né? Se você quer ele mais claro, mais escuro, se você tá numa estrada que não tem iluminação, e aí você precisa, tá? Nós temos botãozinho iluminado para todo mundo aqui, com vidros One Touch, tá? Ó que belezinha, para todos os ocupantes. Fechadura e abertura das portas, né? Fechamento e abertura das portas. Regulagem dos retrovisores de forma elétrica, né? Eletrônica também, que... PQPzão grandão, subiu na coluninha tudo claro e aqui nós temos um espelhinho para arrumar a minha careca, sem luzinha. Também não tem luz aqui, um parasol grande, né? Grandão, né? Aqui temos luzes de leitura para você adaptar quando tá com a luz aberta, ele ficar aceso, né? A porta aberta. Você quer ele aceso com a porta aberta ou não. E um porta-óculos com emborrachado interno. Do Top Gun. E aqui, meu caro Vitônicos, um retrovisor eletrocrômico, bem legal. Com o OnStar, né, o botão de SOS, né, que é aquele sistema da GM que é muito bom, né, Vitônicos? Exatamente, inclusive eu repito isso já nos casos da Chevrolet. Eu não sei se ainda está disponível no site, mas tem o caso de uma senhora que ela tinha, se não me engano, seria um Onix, não lembro. Não sei. Ela tinha um carro com OnStar e isso ajudou ela numa emergência na casa dela. É muito legal, isso já existe nos carros da Chevrolet dos Estados Unidos há vários anos, tá? E esse eletrocrômico, ele é muito bom. Ontem um engraçadinho que achou que estava na neblina lá da não sei da onde, estava com o farol ligado no máximo e nem estava neblina. Entendi. E isso me ajudou a não ficar com aquela vista ofuscada. Muito Sim, bom. ajuda. Aliás, é um carro que te encoraja a pegar a estrada, viu? Não, esses carros são bons estradeiros. Então vou mandar, Vitônicos? É pra agora. Vitônicos, olha aqui que a gente esqueceu de comentar, né? Ó, temos câmera de ré, tá? Câmera Ó, de ré. Com projeção do carro, ó. Cara, isso ajuda muito, principalmente num carro mais grandalhão. Uma desse tamanho me ajuda a manobrar na cidade, viu? Sim. E estamos aqui no ambiente rural, do agro, certo? A gente quis trazer essa picape aqui porque a gente sabe que vai ser o uso de muitas pessoas que compram uma picape média de chassi subcarroceria. Tá? Não faz muito sentido você ter só apenas de ambiente urbano. Eu também acho que é uma picape que pra cidade ela é meio a mais de tamanho.
E, Vitônicos, falar um pouquinho de posição de dirigir. Antes do facelift, né, antes dela ter essa atualização, não tinha regulagem de profundidade do volante. Agora tem, o que me ajudou muito a encontrar uma posição bem mais legal aqui. Posição de dinossauro? É, eu sou um dinossauro, na verdade, né? Eu tenho os braços curtos e as pernas longas. Mas eu encontrei uma posição legal. E nós vamos encontrar hoje, durante o caminho, muitos charcos, assim, ó. Já porque choveu, ó. Fazer um chuá agora já, ó. Chuazão aí. Certo? Então, esse carro vai estar bem sujo, não fecha. E, Vitônicos, tem regulagem de altura do cinto, tá? O banco tem uma regulagem legal, tem um range bacana, eu consigo subir ele bem se eu quiser. Mas eu gostei dessa posição mais baixa, porque, ó, eu não fiquei tão sentadinho. E eu não gosto de posição de dirigir sentadinha. Eu gosto dela mais carro e menos caminhãozinho. Eu gostei disso, tá? Para uma picape desse tamanho, lembrando, é uma picape média, alguns consideram grande, que é chassi sobre carroceria. E caramba, cortaram tudo aqui. Cortaram tudo. Aqui tinha um eucaliptal que foi todo cortado. É. Aqui era sombra pra mais de ver. É, era uma sombra gostosa. E, Vitão, ela tem uma posição de dirigir que me agradou bastante, tá? Foi a primeira coisa que eu reparei aqui. Sim. E a outra coisa que eu reparei, só pra vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente troca o carro no meio da semana. Essa semana o Vitão ficou com esse carro e eu fiquei com a RAM. E eu vou vou ser bem sério. Eu vou ser bem sincero, eu não esperava uma suspensão tão bem acertada. Ela tá? E acho que tem a ver com o pneu de perfil mais largo, né? Sim. É muito bom também. Não, e acertaram, né, toda a suspensão e tudo mais. Ela ganhou uma série de atualizações. Cara, o carro ficou macio. Aliás, de acordo com o vídeo de João Delarco que eu tava assistindo, o predicado que a GM escolheu para falar sobre esse carro foi macieza. E de fato ficou gostoso de andar. Eu vou te falar que é impossível não fazer comparações. Ela é bem mais macia do que a nossa amiga Frontier, tá? Ó, tô passando por um lugar horroroso, de propósito. Tá... Mas ó, não tá tão desconfortável, não cai seco. Por exemplo, seco. a Frontier, ela vai quicar muito mais. Muito mais. Tá. A Amarok quica mais, tá? Significativamente mais, tá? E, cara, a Hilux muito mais assim. A gente quer trazer a Hilux aqui no canal. A gente quer trazer pra vocês, mas a Hilux, ela tem uma percepção de muito mais antiga a picape. Esse refresh que esse carro ganhou, deixou ela muito mais moderno. Infelizmente, eu não andei na Ranger. Cara, a Ranger é... Mas é que tá, eu andei na Ranger um pouco em percurso de terra, no circuito que eles fizeram no Festival de Interlagos. Mas ainda assim é um indoor, né? Sim, não é a vida real aqui, não é a né? vida real, não tem tanta costela de vaca, não tem tanta coisa assim. Exatamente. Que a gente quer trazer para vocês também. O que a gente tem de suspensão, Vitônicos, falando tem tecnicamente? Independente, com braços sobrepostos na dianteira e eixo rígido na traseira, tá? O que acaba sendo a receita clássica picape desse tamanho. E esse tipo de pneu mais largo, tá? Mais altão também, né? Mais altão e mais largo que a gente tem aqui na High Country, também dá muita estabilidade e conforto na estrada, tá? Então, você percebe que ela tem um uso bem misto e ela se dá bem. É claro, se você vai precisar fazer uma coisa, um percurso mais extremo, né? Por exemplo, uma estrada de terra mais hardcore, com muito facão e tudo. Você vai precisar de um pneu mais cravudo. De um pneu mais cravudo. Mas aqui tá muito bom, cara. Sim. Tá muito bom. E, Vitão, vou te falar uma coisa. Freio é tambor atrás, né? E disco ventilado na dianteira. Eu vou te falar que eu não esperava, mas ó, vou fazer até um teste mais extremo aqui, ó. Ela freia muito bem, tá? Ela tem um sistema de frenagem bem efetivo. Cara, ela freia bem, viu? Eu gostei. Outra coisa que eu também não esperava e que eu reclamo de algumas picapes médias é aquele freio muito borrachudo, que demora pra frear, que você sente que você tem que ficar ali, tipo o Fred Flintstone freando com o pé. Aqui não, eu achei ele bem responsivo. E, Vitão, pra fechar um pouco aqui o meu momento dirigindo esse carro, o que a gente tem de 0 a 100 e de relação peso-potência? Porque outra coisa que me impressionou, quando eu vi o número, eu achei que ela seria mais letárgica, mas ó, um pé embaixo aqui com o 4x4, ó, nós estamos com o 4x4 normal, não o reduzido, ó. Olha como ela ganha velocidade muito fácil, cara. Ó, nós temos aqui uma picape de 2.106 quilos, tá? Que em seus 207 cavalos resulta em uma relação peso-potência de 10,17 quilos por cavalo. Opa! Gostou, né, da traseiradinha, mas eu tô no 4x4 aqui, tá bem seguro. Temos uma picape que vai de 0 a 100 em 9,4 segundos. Porra, tá muito bom. E tem uma velocidade máxima de 180 km por hora, o que tá ótimo para uma picape desse tamanho.
conforme diz o Sr. João Anacleto, que tem a aerodinâmica do Shopping Center Norte. Tem a aerodinâmica ou do Shopping Aricanduva. Não, eu escutei uma boa. Tem uma aerodinâmica de uma cômoda. Eu gostei dessa. Mas, cara, grandes frases de João Anacleto. Eu gostei. Esse carro me surpreendeu bastante. Eu gostei muito de andar nela. De verdade, ela mudou completamente o meu ranking de picapes do dia de hoje, Vitão. Completamente. Ele não tinha andado ainda, eu falei pra ele, Manolito, antes da gente gravar, anda uns 10 minutos, só pra você ver. E aí, um sorrisão no rosto. Gostei, hein, Vitão? O carro é bem legal e bem acertado, tá? Cara, é muito legal esse A carro. única coisa que não tem aqui, que eu acho que o picapeiro raiz não vai sentir falta, não tem a tração 4x4 automática, que outros carros têm da categoria, tá? Mas eu acho que, sinceramente, eu entro aqui na terra, vai fazer uma peripécia, precisa andar mais rápido, eu pus no 4x4 aqui, ó, super seguro. Se você botar no 4x2, aí sim, a traseira vai ficar mais solta, e aí você vai ficar mais perigoso num ambiente escorregadio como que a gente tá. Mas pro uso que eu tô fazendo aqui, o 4x4 normal, cara, funcionou muito bem. Belíssima picape, hein? Gostei. Belíssima cor também, né? Belíssima cor. Vermelho. Vamos trocar? Scarlet. Scarlet. Muito bem, a bordo do banco certo, que é aquele que tem o volante na frente, aqui da S10 High Country. Topo de linha, né? E, cara, vou falar uma coisa. Eu achei ela bem mais estável do que a Frontier. Foi outra picape que a gente conviveu bastante aqui no canal. Testamos, se eu não me engano, todas as versões, ou quase todas elas. E uma coisa que eu gostei, ela é de fato mais confortável. Ela é, na minha opinião, tão confortável quanto a Amarok. Ela é... Salvo o banco, tá? O banco da Amarok é um show à parte, porque lá é o Ergo Comfort. Mas aqui o banco também é muito bom. E ela tá praticamente no mesmo nível de estabilidade da Amarok, o que é muito bom. Ela é mais estável do que a Frontier. E uma coisa interessante também, né? Ela tem um tipo de conforto acústico e de conforto a bordo que me lembra sedãs, que não me lembra apenas uma picape média desse tamanho todo. Você consegue ver o capô, bem típico das picaponas americanas, né? Aquele capôzão bonito. E motor esse que cavalo que anda é cavalo que bebe. A gente vai falar de consumo. Vou fazer 2 adendos sobre sua fala, Vitão. Primeiro, que a Chevrolet declarou que esse carro tá 13% mais silencioso, tá? Isso é bem interessante. Um dado que a gente não passou ainda, ela pode submergir, né? Passar em imersão, passar em água de até 75 centímetros, tá? É bastante coisa, viu? A única coisa que eu não concordo é que é tão estável quanto a Amarok. A Amarok, ela é mais no trilho, principalmente em curvas de estrada de asfalto. Eu acho que ela é, sim, consideravelmente mais estável do que a Frontier. A Frontier, ela joga, ela parece meio alta, né? A Frontier, ela, numa estrada de asfalto, você tem que tomar cuidado. Parece que ela tá um colchão embaixo, né? Ela flutua. A Frontier é bem mais voltada pro ambiente rural, na minha opinião, né? Eu acho que até a Proforex, ela tá mais pro cara fazer uma aventura do que qualquer coisa, né? Sim. E, Vitônicos, vamos falar um pouco de consumo, né? Obviamente, o motor alimentado somente a diesel faz na casa dos 9 km por litro na cidade e chega aos 12 na estrada. Tá muito normal ali para todas as picapes, né, que tem esses motores de 200 cavalos, tá bom? O que eu tô fazendo na cidade com ela? 7.6, tá? Com bastante trânsito, provavelmente, 7.7, ar-condicionado e trânsito. E na estrada eu fiz 8.8. Eu vim tranquilo. Entendi. Bem médio. E, Vitônicos, a gente tem um tanque de 76 litros de combustível, tá? Que dá aí uma autonomia de entre 800 e 900 quilômetros com um tanque, tá? Para viajar, são carros muito procurados aí pelas pessoas. E falar um pouquinho de revisões. De novo, a GM, ela acha que você vai sempre pagar em 4 vezes a revisão. Ela já dá opção, né? Isso. Primeiro ano, 4 de 211, a segunda, 4 de 438, depois 469, depois 4 de 446, 4 de 331, 4 de 584, 4 de 331, 4 de 518, 4 de 468 e 10 anos ou 10 mil quilômetros, 4 de 1.102, vai dar R$4.400 de revisão. Normal, picapes médias não tem valores baratos, mas eu achei que até tem preço interessante. Cara, primeiro ali na casa de R$800 é bem legal. Condizente pro que ela custa, que é o que a gente vai falar em breve. Eu acho que tá ok, tá dentro da faixa de preço, tá? Toda picape média custa caro de se manter, tá, Vitão? Mas, já que você já decidiu que você vai comprar um S10, você tem que fazer a coisa mais legal de escolher um carro 0 km. Que são 6 opções de cores, a gente tem o vermelho Scarlet aqui dessa unidade, tem o cinza Moss, que é um cinza bem bonito, um tom diferentão. Aquele clássico branco, preto, prata, tem um cinza Shark, né?
Eu escolheria esse vermelho, cinza moss ou a preta. Eu gostei muito daquele cinza meio esverdeado, muito. Que é o moss. É o moss, e eu gostei muito desse vermelho aqui. Cara, esse vermelho é lindo, eu acho maravilhoso. Essa picape é muito bonita, né? Ela, pra mim, volta às raízes das picapes americanas, com esse estilo dessa frente, né? Que ele divide por conta da grade da Chevrolet, que tem a parte superior menor do que a inferior, continuando no conjunto ótico. Pode falar. Quero falar que você tá falando de visual, tem dois negócios muito legais, né, Vitão? Sim. Tem a questão dos pacotes, tá? Tem o pacote invencível e o pacote brutal. Pacote invencível são 9 itens e o pacote brutal são 10. O que tem neles? Basicamente as mesmas coisas em tipos de itens. Então você tem um para-choque frontal, né? Mais proeminente. Você tem adesivos esportivos no capô, né? Você tem soleiras, você tem tapetes. Tem uma série de adereços que você coloca para equipar a sua S10. E isso também é outra coisa legal de picape estilo americano, né? São picapes customizáveis. O americano ama picape, né? Ele gosta de ter picapes com exclusividades. Mas, meu caro Vitônicos, vamos falar um pouquinho de versões e valores. Exatamente. São 6 versões, tá, da S10. A primeira, que é cabine simples, ela começa nos seus R$245 mil. E aí você depois vai para a WT, tá, que é a primeira com cabine dupla, que ela começa em R$264 mil. Você tem a manual e a automática. Aí você vai para a Z71, que custa R$299.790, tá? Que é muito bonita também. Aí você vai para a LTZ, tá? 309 mil. E aqui, 323.490, topo de linha High Country. O que a gente tem a mais, Vitão? Temos aqui alerta de ponto cego, que é muito bom, tá? Temos carregador por indução, que é o mesmo que tem lá na LTZ, tá? Alerta de tráfego cruzado. Alerta de tráfego cruzado. Só um comentário, o alerta de colisão frontal, que já tem na LTZ, ele funciona muito bem, tá? Sim. Eu tive que... O cara que tava na minha frente freou com tudo, cara, funcionou perfeitamente, viu? Muito bom mesmo. E, Vitão, a gente também vai ter o ar-condicionado digital, tá? Esse de uma zona aqui. Sim. E a grade dianteira com a barra acabamento inferior cromado, tá? Que é aqui da High Country. E, meu caro Vitão, vamos falar um pouquinho de concorrentes, tá? Nessa casa de 330, 320 mil reais, você vai ter aqui a nossa amiga Hilux SRV e SRX, tá? Em 306 e 338. Você vai ter L200 Triton Sport HPS, né? Que é a antiga, 316 mil. E a nova Triton lá, que é aquela bacanuda lá, 314, 329, que é outro carro que a gente não testou e eu tenho muita vontade de andar. Ou você também pode ir de Amarok, por 332 uma Highline, ou 313 uma Comfortline. E aonde o bicho pega, né? Porque é a picape mais comentada, você compra uma Ranger Limited por 346, tá? Que é um pouquinho a mais. Tem a Katana aí, né? Que é a nova. Tem a Katana também que eu comentei aqui. Bonito nome, hein? Bonito nome. Então, assim, a S10 tem valores perto de algumas final de gama ali ou topo de linha das outras. Eu vou deixar para te perguntar lá fora, Vitão. Bora. Mudei os meus conceitos, meu caro Vitônicos. Mudou, né? Depois de andar nesse carro, a nossa amiga Frontier desceu na minha lista no gosto de picapes. Confesso que eu ainda gosto da Amarok pelo conforto e pelo quão ela é engolidora de curvas na estrada, mas eu encontrei aqui um produto mais moderno e mais equilibrado. Falta testar a Ranger e falta testar a L200 nova, mas eu digo que eu pensaria muito num carro desse, dependendo dos descontos, afinal a Ranger ainda é um pouco mais cara. Bom, gostei muito da sua análise, da sua conclusão. Se para você falta a Ranger e a L200, para mim também falta a L200 e falta a Hilux, que ainda não avaliei. Mas dentre as que a gente já testou aqui das concorrentes, de fato, ela está um pouquinho abaixo da Amarok em questão de performance, tá? Questão de estabilidade também, mas ainda assim aqui muito boa. E ela está acima realmente da Frontier também, na minha opinião. E sem contar que é muito, mas muito bonita. É mais bonita que a Amarok. E mais bonita que a Hilux, hein, Vitão? Eu ainda acho a Ranger mais bonita. Sim, tá, tudo bem. A atual L200 Katana também é muito bonita. Bonita. Tem vídeo no canal, tá? Porque quando lançou,
nós pegamos os vídeos da gringa, as informações nos sites da gringa e fizemos um vídeo de estúdio explicando sobre o lançamento. Exatamente. Que tem muita informação, apesar de ser um vídeo de estúdio, mas tem muita informação bacana lá no canal, que não custa nada para se inscrever. Nosso canal não custa nada, exato. E você ativa o sininho de notificações, dá o like no vídeo, deixa sua opinião nos comentários. Você que é picapeira, picapeiro, tá chegando aqui no canal, cara, prazer receber você aqui. E deixa nos comentários a sua opinião, se você tá pensando em ter uma S10 dessa, ou porque pelo preço vale muito a pena, né? Sim. Ou uma das concorrentes. E além de se inscrever, tem uma outra opção. Que é você ser membro do nosso canal, você que está assistindo, quer ajudar a gente de forma direta, você que sempre comenta, que gosta do nosso trabalho, pode se tornar membro com planos bem baratinhos. Tem plano de R$ 2,99 e plano de R$ 4,99 por mês, senhoras e senhores. Você ganha um selinho especial e tem prioridade nos comentários e pra gente tirar as suas dúvidas. Tá pra mim no top 5 das picapes do Brasil, dependendo do preço pode pular pro top 3. Certo, meu caro Vitônicos? Sem dúvida nenhuma. E você que é top e quer colocar sua marca aqui no Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, que é a nossa forma de comunicação com vocês. Vitônicos, vamos almoçar? Já tá pensando em comer, né? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro? Feijão Beleza. tropeiro. Que picapeiro come? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Comer uma virada paulista, que o interior de São Paulo tem uns pratos muito bons. Se a gente fosse pra Paraná comer barreado. Barreado. Vou chamar Antônio Fagundes do Domingo Chuvoso. Meu caro Vitão, não sei se eu falo com você, eu falo com o cachorro. Saudações automotivas.